Queridos irmãos, graças e paz, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. Estamos no 23º dia da nossa jornada de 40 madrugadas. Deus seja louvado por isso. Hoje é 23, que tem como tema o santuário. E o nosso convidado hoje para passar essa mensagem para a gente é o pastor Wagner Pires. Obrigada, pastor, por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. O Senhor, a palavra. Amém, irmãos. Eu é que agradeço, a oportunidade, o privilégio de estar aqui com todos os irmãos nesta manhã, para juntos orarmos, buscarmos a direção do Santo Espírito em nossa vida e nos aproximarmos mais de Deus. Então, meus queridos irmãos, vamos falar hoje sobre o santuário. Bom, é um tema bastante amplo, o santuário, é um assunto bastante vasto, E um assunto que nos toca de perto como povo de Deus aqui nesta terra. Quando falamos do santuário, nossa mente ela se volta para a Bíblia Sagrada em várias etapas. Desde o Éden, quando Adão foi expulso de lá depois que pecou, onde ali ele fez, podemos chamar de uma miniatura de santuário, onde tinha um altar de holocausto, e ali ele sacrificou o primeiro animalzinho, para que os seus pecados fossem temporariamente expiados, fossem perdoados, até ao longo dos dias, o tempo de Cristo, onde ainda o santuário prevalecia na terra. E depois você não pode entrar mais, gente? Então, irmãos, Moisés, através da divina revelação, vamos começar por aqui, porque esse grande homem de Deus, ele foi instruído a fazer um santuário na terra. E ele foi o primeiro homem que recebeu diretamente de Deus luz em detalhes, em minúcias, para fazer um santuário na terra que se assemelhasse ao dos céus no máximo possível. O desejo de Deus, ele sempre foi através da ordem que ele deu para Moisés, de Gênesis 25:8, que eu quero ler aqui agora, diz assim: e me farão, Deus falando com Moisés, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então, o desejo de Deus sempre foi isso aqui, foi habitar no meio do seu povo. E para que isso acontecesse, para que isso ocorresse, Deus então estabeleceu o método e a maneira pela qual ele habitaria no meio do seu povo, que seria por meio do santuário, ao qual ele pediu que Moisés então fizesse. Assim, através dos símbolos ali, para o povo de Israel, Deus estava se revelando tanto o seu caráter como o seu evangelho para a época. Então, o santuário, ele é a miniatura do evangelho. Então, se nós pegarmos todo o evangelho e reduzíssemos em algum simbolismo, a melhor forma de aplicação e de resumo do evangelho é a mensagem do santuário. O santuário explica ali o evangelho completamente em símbolos. Bom, e esse santuário que Moisés deveria construir, a pedido de Deus, ele, é claro, sofreu várias modificações ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, e a princípio ele foi feito no formato de um tabernáculo de madeira, tabernáculo esse que pudesse ser levado de um lugar para o outro, porque o povo de Israel era peregrino, então o santuário, a princípio, deveria ser móvel, não fixo. E apesar de ser feito de madeira, esse santuário de móvel, ele, na sua forma primária, ele foi um santuário magnificente, porque Deus fez algumas exigências no requisito da qualidade da madeira, do uso da prata, do uso do ouro, de tal forma que o ambiente chamasse atenção para a glória de Deus. Bom, depois disso, depois que os hebreus lá também ficou em Canaã, o santuário continua ali sendo estabelecido e colocado ali, digamos assim, de terreno em terreno. Até que, mais futuramente, o santuário foi substituído no tempo de Salomão pelo próprio templo, que levou o seu nome, que havia, então, participado ativamente da construção. Então, foi conhecido como Templo de Salomão. Bom, apesar de esse Templo de Salomão ser uma estrutura um pouco maior do que o tabernáculo de Moisés, ele observava as mesmas proporções, os mesmos ornamentos, os mesmos objetos
que então tinha no período de Moisés. E sobre essa forma do templo de Salomão, o santuário existiu, ele existiu por muitos séculos, até o templo da destruição pelos romanos, ali nos anos 70 da nossa era cristã, onde definitivamente o santuário terrestre deixou de existir. Esse foi, então, o único santuário que existiu na terra, que a Bíblia nos informa. O santuário de Moisés, chamado tabernáculo, e o santuário de Salomão, ali, chamado também de templo de Salomão. Então, quando nós voltamos os nossos olhos para a epístola aos Hebreus, do apóstolo Paulo, os investigadores do passado, especialmente os investigadores mileritas, ou os adventistas, como são chamados do primeiro dia da semana, que na época não tinham conhecimento do sábado ainda, esses investigadores da verdade, eles acharam, subtendido ali nas palavras de Paulo, a existência de um segundo santuário, ou seja, um santuário do novo concerto. No livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: ora, o resumo do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado no céu, à direita do trono da majestade. Aí vem a expressão que nos interessa: ministro. Então, Jesus é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, Paulo completa, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, aqui o apóstolo Paulo aponta para vamos dizer aqui, um segundo santuário, e que não está na terra, que está no céu. E que esse santuário, essa verdade, então, encoberta durante milênios, podemos dizer assim, essa verdade, ela foi começada a ser investigada por um grupo de pessoas liderado por Guilherme Miller. E aqui, nesse santuário do céu, conforme o apóstolo Paulo, esse santuário revela ali o novo concerto de Deus com o seu povo. O santuário do primeiro concerto, que é o tabernáculo de Moisés, foi fundado pelo homem, depois veio o de Salomão. Este último santuário, o do céu, ele foi fundado pelo nosso Senhor Jesus, e não pelo homem. Percebe? E naquele santuário, do terrestre, os sacerdotes efetuavam o seu culto diário. Nesse santuário, o do céu, Cristo, o nosso sumo sacerdote, também trabalha e intercede por nós diariamente ali. Na morada de Deus está Jesus, à direita do Pai, para poder interceder por todos os cristãos de todas as épocas, né? Especialmente aqueles que o buscam. Daniel 7,10, inclusive, chega a dizer que milhares de milhares servem a Deus e a Cristo, auxiliando ali, de alguma forma, direta ou indireta, nos trabalhos do santuário do céu. Bom, então, no templo celestial, nessa morada de Deus, acha ali o seu trono, que é estabelecido em justiça e juízo. O trono de Deus, ele é o ponto central do santuário. Ao lado do trono de Deus está o trono de Jesus Cristo, e ali estão eles, hoje, no lugar santíssimo, com os seus tronos. E está o grande fundamento da base do governo de Deus está ali a sua lei também, ali no santuário celestial. A base da justiça também, pela qual toda a humanidade será avaliada, será provada. A arca original está lá também no santuário celestial, a da qual Moisés também fez uma cópia. Então, no santuário do céu, se encontra também todos os objetos que tinha no da terra. Todos. Porque Deus pediu para Moisés, olhe, faça segundo o modelo que eu vou te mostrar aqui no monte. Então, assim, representa esse santuário e os seus objetos ali, a união da justiça e da misericórdia. Cada objeto daquele tem a sua função, tem a sua aplicação, e tem também ali uma aplicação simbólica na vida dos crentes, dos filhos de Deus de todas as épocas. Bom, somente, irmãos, quando a gente parar para pensar no santuário, na sua glória, o santuário do céu, né? Mesmo da terra também, ainda que feito por homens, nós podemos observar ali a sabedoria de Deus. Podemos ver ali como que Deus pôde ter sabedoria em colocar cada objeto, cada aplicação do que funcionava nesse santuário terrestre, que é uma cópia representativa do céu. Podemos analisar a sabedoria de Deus, o seu poder infinito, em elaborar o plano da redenção por esse método, por esse meio. Plano esse que o povo de Israel pudesse entender e conceber em sua mente. Então, isso deve nos encher de admiração, de adoração também a Deus, como ele pôde representar um plano
eterno, um plano infinito, um plano que não teve começo e que não terá fim ao ser estudado pelas eras eternas, e ter reduzido assim de maneira tão simples e ao mesmo tempo complexa através do santuário. Deus realmente é digno de louvor e adoração e admiração em sua maneira de se expressar e ser conhecido pela raça humana. Os querubins do santuário terrestre, quando a gente estuda e avalia, eles estavam de frente, mais ou menos assim, olhando reverentemente para aquela tampa do santuário chamado propiciatório, e esses querubins, assim, olhando um de frente para o outro, representa tanta reverência para com Deus, para com a sua glória, como também representam ali o interesse voltado para a obra de redenção divina que Deus estabeleceu pela raça humana. Então, se os querubins, irmão, têm esse interesse em conhecer melhor esse assunto, que diria nós, né? Que esse plano, ele foi dirigido diretamente a nós, não a anjos, né? Mas os querubins demonstram ali realmente um interesse voltado para as coisas celestiais. Isso para nós traz uma séria reflexão. E nós, será que estamos tendo o devido interesse nas coisas celestiais, na nossa própria salvação, na salvação dos outros, como os querubins têm voltado seus interesses para as coisas de Deus? Bom, devemos pensar sobre isso, né? Então, ali no santuário, irmãos, onde Deus, ao mesmo tempo, pode ser justo, ao mesmo tempo, ele pode ser misericordioso, porque ele justifica o pecador arrependido, é bom lembrarmos disso, e renova as suas relações pessoais, íntimas, o nosso grande Deus, com a raça caída. Cristo, ele, através da mensagem do santuário, ele pode se humilhar, sendo a vítima, sendo o salvador de todos nós, e ao mesmo tempo ele pode se erguer, porque ele é também o sumo sacerdote. Jesus é a vítima e é o sumo sacerdote desse santuário. Então ali, através da mensagem do santuário, Jesus, ele vem erguer milhões de pessoas da ruína e vesti-las com as suas vestes imaculadas da sua justiça, mostrando que só dessa forma nós podemos ser salvos. Então Jesus faz isso a fim de unir a família celestial, os anjos não caídos, com a família da terra redimida. E um dia estaremos todos ali na eternidade para podermos, então, especialmente o 144 mil, contemplar de perto o grande santuário do céu. Já imaginou você? Você vai ter o privilégio de poder, um dia, entrar no lugar santíssimo do santuário celestial, contemplar ali os objetos sagrados, originais, perfeitos e eternos que Deus criou. Isso é motivo de honra e alegria para nós, sendo que nós não merecemos isso. Mas Deus vai conceder aos seus salvos isso aí. Como sacerdote do santuário celestial, irmãos, Cristo está, então, assentado à direita de Deus, conforme Apocalipse 3:21, e ali fazendo um trabalho de intercessão. O amor do Pai, não menor e nem maior do que o amor do Filho, é o fundamento da salvação da raça humana. Então, o santuário, de forma resumida, traz para nós uma mensagem de amor e salvação, de justiça e verdade. Então, resumidamente, o santuário traz isso para nós e revela também a santidade de Deus, o grau do seu ódio contra o pecado e a santidade que ele deseja que seus filhos tenham. Falando um pouco, de forma resumida também, sobre o serviço do santuário terrestre, porque a gente precisa dar uma leve analisada no santuário terrestre para poder entender o celestial. Nós sabemos que o santuário terrestre, em seu serviço diário, dividia em duas partes. Os sacerdotes, eles ministravam dia após dia, ali no lugar santo, ao passo que, uma vez ao ano, o líder do santuário terrestre, no caso o sumo sacerdote, ele efetuava uma obra toda especial de expiação lá no segundo compartimento, lá no lugar santíssimo. Isso para quê? Para poder fazer o ciclo conclusivo da obra redentora anual que era revelada para Israel. Ou seja, ele estava ali para concluir a purificação do santuário. Dia após dia, o pecador vinha arrependido, levava a sua oferta à porta do tabernáculo e colocando ali as mãos sobre a cabeça da vítima, do animalzinho que ele levava, né? Fisicamente o animal deveria ser puro. Ele então confessava os seus pecados pessoais. Geralmente, irmãos, ele confessava no ouvido da ovelhinha, no ouvido ali da cabra, de tal forma que só ele pudesse ouvir. Não necessariamente o sacerdote precisava ouvir o pecado da vítima.
Então ele confessava nos ouvidos da vítima, para que assim, dessa forma simbólica, o seu pecado fosse transferido do pecador para o animal. E então o animal era morto na sequência, por dois motivos. Primeiro, porque o salário do pecado é a morte, e segundo, porque sem derramamento de sangue não há remissão. O apóstolo diz isso. A lei de Deus, ela havia sido violada pelo pecador, e a lei exige a vida do pecador. Quando nós quebramos a lei de Deus, não há outra saída a não ser morrer. Por quê? Porque a lei é justa, santa e boa. E a lei, ela exige justiça perfeita, plena e exata. Quando nós pecamos, a lei, então, só satisfaz com a morte do pecador. Então, o sangue, ao morrer a vítima ali, representando a vida desse animalzinho, que representava também a vida do pecador, que levou a culpa sobre si, o sacerdote, no caso, recolhia o sangue do animalzinho e levava para o lugar santo, para aspergir ali diante das cortinas do véu. Por que diante das cortinas? Ele aspergia especialmente diante das cortinas que fazia a divisão do lugar santo para o santíssimo. Porque aquelas cortinas, irmãos, no lugar santo, representavam a lei de Deus. E a lei exige o sangue. A lei, na verdade, estava lá, por detrás das cortinas, dentro ali do receptáculo, da arca. Mas, como no lugar santo não havia lei, a cortina que fazia a divisória, ela simbolicamente representava a lei de Deus. Então, o sangue era aspergido no primeiro compartimento nas cortinas por isso, porque as cortinas eram uma representação viva e digna da lei de Deus. Bom, e assim, então, a cerimônia procedia. O pecador transferia os seus pecados, simbolicamente, né, por meio do sangue, para o santuário. Em alguns casos, lá no santuário, o sangue do animal não era levado para o lugar santo. Então, como funcionava? Porque havia esse dispositivo de, em algumas situações, o seu sangue não era levado lá, situações extras. Mas o sacerdote devia comer a carne do animal, que era assada ou cozida, sem tempero, sem sal e sem óleo nenhum. Então, era um pedaço de carne mínimo possível, chamado Cordeiro Pascal, no qual não tinha sabor agradável nenhum, que era intragável até certo ponto. Imagine, carne sem tempero nenhum, sem nenhuma adicional ali, não era nada agradável. Então, nesse caso, o sacerdote comia essa carne do animal e o sacerdote simbolicamente transferia o pecado para si e entrava no santuário para fazer expiação também nessa circunstância, nessa situação. Então, assim funcionava o trabalho do santuário. Essas cerimônias simbolizavam de igual modo a transferência do pecado para o pecador e do pecador simbolicamente para o santuário. Esta era a obra que dia após dia se prolongava, né, por todo o ano. E os pecados de Israel assim eram todos transferidos para o santuário. Uma obra especial se tornava necessária para a remoção, já que durante 359 dias se praticava esse ritual, porque o calendário judaico são de 360 dias, 12 meses de 30 dias, não é como o nosso, de 365. Então, durante 359 dias no ano, os sacerdotes faziam essa prática no lugar santo, essa obra especial. E então Deus ordenou que na nação de Israel fosse estabelecido um dia no ano, o 10º dia do 7º mês, fosse feita então uma obra especial, uma obra de expiação, que nós conhecemos como purificação do santuário, onde então os pecados acumulados ao longo do ano, ao longo dos meses, fossem removidos do lugar santo e eliminados através do perdão pleno no lugar santíssimo e depois eliminado através da remoção deles e lançado na cabeça do bode Azazel. Então assim, essa obra era concluída uma vez por ano. E a obra ali estava efetuada, o ciclo do santuário terminava naquele ano. Aí começava, claro, no dia seguinte, um novo ciclo. E no dia da expiação, como nós sabemos, 2 animais especiais eram trazidos à porta da tenda, 2 bodes. Por que bodes? Porque o bode, irmãos, na nação de Israel, ele era um animal que deveria ser sacrificado pelo príncipe. Então, Deus estabeleceu também, na hierarquia de Israel, animais eram sacrificados de acordo com a posição social. Por exemplo, uma pessoa pobrezinha, humilde, poderia sacrificar uma rolinha, um pombozinho. E a uma pessoa de condição social um pouco melhor,
poderia sacrificar uma ovelha, e assim sucessivamente, né? Mas o príncipe em Israel deveria sacrificar um bode. E no dia da purificação do santuário, o interessante é que a luta era entre dois príncipes. O príncipe da luz, Jesus Cristo, e o príncipe das trevas, Satanás. O príncipe da luz, Jesus Cristo, um bode o representava. Outro príncipe das trevas, o Azazel, Satanás, um outro bode o representava. Então, era o conflito que teve no céu, foi o conflito para saber quem era o real príncipe do céu. Jesus ou Lúcifer? Satanás ou Cristo? E então, por isso que um bode morria, que era Jesus, que derramava seu sangue, o outro bode não morria. O outro bode permanecia vivo e era levado para o deserto para morrer lá de fome, de sede, né? Ou dilacerado pelas feras. Então, era o conflito dos bodes, era o conflito dos príncipes. É uma miniatura, o dia da expiação era uma miniatura do conflito que teve no céu também entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas. Então, toda essa cerimônia tinha por fim impressionar a mente dos israelitas com a santidade de Deus e o horror divino para com o pecado. Deus abomina com todas as letras gigantes o pecado, seja ele mínimo ou gigante. E tudo isso deveria mostrar para o pecador comum em Israel que Deus não passará por alto o mínimo pecado que seja na vida da gente. Ou nós nos purificamos aqui na terra pelos méritos de Jesus durante os momentos finais da história desse mundo, em que ele está no santuário, fazendo justamente esse trabalho para nós sermos salvos, ou nós nos purificamos pela graça de Cristo e pelo trabalho da operação do Espírito Santo, ou nós seremos destruídos junto com os ímpios no grande dia do juízo final. Então, Deus não vai tolerar o pecado em situação nenhuma, em circunstância nenhuma. Não há desculpa para o pecado da nossa parte. Porque eu sou fraco, porque eu não consigo viver sem isso, porque eu não consigo viver sem aquilo, Deus vai entender meu caso. Eu quero dizer para você com toda humildade que Deus não vai entender. Deus já revelou que o pecado, o salário dele é a morte, e quem se agarrar ao pecado será exterminado para sempre, morrerá. A obra do santuário é clara para nós e exige de nossa parte séria reflexão sobre isso. Por isso que precisamos, como diz Isaías 22, né, jejuar no sentido literal, jejuar no sentido simbólico, que é de alimentos impróprios, né, aí envolve carne, bebidas cafeinadas e bebidas que destroem a saúde, alimentos que destroem a saúde, e devemos humilhar diante de Deus para examinar nosso coração, para só assim ver algum mal que talvez está em nós e nós não conseguimos enxergar. Por isso que Deus pede para o seu povo se humilhar, jejuar e orar, para poder observar e encontrar erros que estão no nosso coração, no nosso caráter, que muitas vezes está oculto de nossa parte. Então a mensagem do santuário é uma mensagem séria, solene e que exige profundo pensamento pessoal e individual de cada um de nós. Todas as nossas ocupações aqui na Terra, que são boas, digo isso, como, por exemplo, trabalhar, constituir família, elas devem estar em segundo plano, porque, em primeiro plano, deve estar o exame pessoal de nossa vida íntima. Tudo deve estar de parte nossa. Na Israel era assim que eles faziam no dia da expiação. E nós que queremos ser salvos, devemos fazer isso. Em primeiro lugar, nossa vida deve estar na nossa salvação. Em primeiro lugar, deve estar sendo avaliado no nosso coração, sendo examinado diariamente. Porque Cristo, conforme diz Hebreus 9:24, entrou num santuário não feito por mãos humanas e está trabalhando ali detalhadamente, meticulosamente, pela vida de cada um de nós. Como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a vítima, hoje o seu pecado deve ser colocado sobre Cristo, pela fé também. Mediante o sangue de Jesus, nossos pecados precisam ser levados para o santuário celestial. Eu costumo dizer, o lugar de pecado não é no nosso coração, é no santuário. O lugar dos seus pecados é no santuário. Você um dia será chamado no juízo investigativo, lá no santuário celestial, para ser avaliado como você é, sem rodeios. Então, Deus vai chamar o seu nome. Antes que ele chame o seu nome, para te investigar e te analisar, que os seus pecados cheguem no céu primeiro do que o seu nome. Por quê? Os seus pecados precisam ser confessados, entregues a Jesus agora, hoje, antes que o seu nome seja chamado. Então, que os seus pecados cheguem primeiro do que você no santuário. Porque se ele chegar primeiro que você, seu caso tem solução e estará sendo aprovado diante de Deus. Mas se os seus pecados
não chegar primeiro do que o seu nome for chamado antes, você poderá estar com a vida toda complicada e ser tarde demais. Então, nessa mensagem do santuário, que estou chegando à conclusão, irmãos, essa purificação típica do santuário era efetuada mediante a remoção dos pecados que havia sido poluído durante todo o ano. Hoje, Jesus quer purificar os nossos pecados que têm sido poluídos durante toda a nossa vida. O nosso caráter tem sido manchado. E Jesus hoje está disposto a perdoar todos os seus pecados. Está disposto a perdoar todos os meus pecados. Não importa a gravidade deles, não importa a quantidade deles. Importa é se eu e você temos a disposição e a sinceridade para confessá-los e entregá-los a Deus. Porque, muito em breve, Deus fará um julgamento detalhado de cada um deles. Deus vai examinar por que nós pecamos, Deus vai examinar o que nos levou a pecar, Deus vai examinar a intensidade do nosso pecado, Deus vai examinar o quanto nós poderíamos ter fugido dele e não fugimos, Deus vai examinar também o desejo ambicioso que nos levou a pecar. Então, o exame no santuário será tão detalhado, irmãos, que se nós, por um motivo ou outro, não nos abandonarmos nossos pecados, a punição também será proporcional, irmão, aos nossos pecados. Mas graças a Deus, que Jesus hoje é o nosso advogado, é o nosso sumo sacerdote e é o nosso intercessor. E está todo disponível para nos purificar, para nos limpar e para efetuar essa obra. Resumidamente, irmãos, na mensagem de hoje, deve ficar em nossa mente duas palavrinhas: transferência e substituição. Então, quando você pensar em santuário, pense em transferência e substituição. Transferência: seus pecados precisam ser transferidos de você para Cristo, assim como no Velho Testamento era transferido do pecador para a oferta. Segundo, seus pecados, ao ser transferidos de você para Cristo, você encontrou nele um substituto, uma pessoa que vai te substituir para morrer no teu lugar, e essa pessoa é Jesus Cristo. Outra palavra que vem em minha mente também, o santuário, de forma resumida, deve vir em nossa mente sacerdote, vítima. Não podemos entender um santuário sem sacerdote, sem vítima e sem sangue. Então, o santuário também se encontra esses três últimos pontos: sacerdote, Cristo. No Velho Testamento, o judeu, povo comum, como eu e você, eles não podiam entrar no santuário. Eu não posso entrar no santuário do céu. Você não pode entrar no santuário do céu. Então, você precisa de um sacerdote. É Jesus Cristo. Segundo lugar, para ir ao santuário, eu preciso de uma vítima. Porque eu não quero morrer. Você também não quer morrer. Uma vítima. Então, a oferta era o cordeiro. A nossa vítima hoje é Jesus. O nosso cordeiro hoje é Jesus. E terceiro lugar, essa vítima precisa morrer. Porque o salário do pecado é a morte. E então, o sangue da vítima precisa ser derramado. Porque lá no santuário terrestre, ninguém podia entrar sem sangue. E hoje, graças a Deus, Cristo é o nosso sumo sacerdote para nos interceder. Cristo é a vítima que morreu por nós. E Cristo aplica no céu, no santuário, os seus méritos, através do seu sangue que foi derramado na cruz. Portanto, meus irmãos, todos que nós estamos aqui hoje, temos 100% de chance para ser salvos. Não é menos do que 100, não. É 100%. Basta reconhecermos e irmos a Jesus e ali confessar os nossos pecados, os mais impuros, os mais sujos, de maneira honesta, franca e aberta. A cobiça que andamos tendo no coração, a vaidade e o orgulho que temos abrigado, a exaltação, a inveja que temos tido e que Deus sabe e que não adianta ocultá-lo, tudo, o roubo que temos cometido contra Deus em várias espécies. Então, tudo devemos chegar de joelhos e confessar: Senhor, eu te roubei. Senhor, eu cobicei. Senhor, eu realmente matei o irmão no meu coração. Senhor, eu tenho odiado aquela pessoa. Senhor, eu não tenho conseguido perdoar. Então, nós temos que ter uma conversa franca e honesta com Deus agora, hoje, antes que Ele chame o nosso nome e esses pecados sejam examinados à luz do sol por eles. Então, meus irmãos, santuário é o local da nossa esperança, é o local da nossa salvação. Que Jesus seja o meu e o seu sacerdote. Que Jesus seja o meu e o seu substituto. Que Jesus seja e a sua vítima. Que Jesus seja, enfim, o meu e o seu salvador. E que nós entreguemos a Ele os nossos pecados e nos libertemos de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém.